citando uma série de sinais. Ele diz assim, que naquele tempo, muitos se escandalizarão, escandalizar é tropeçar, desviar, trair-se uns aos outros, odiar-se uns aos outros, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Multiplicação da iniquidade, o ímpio, a sociedade pagã, amor se esfriando, a igreja. Então olha o cenário, a religião, a igreja se esfriando. E a sociedade multiplicando a iniquidade. E o cenário ficará como? O de Gênesis capítulo 6, da geração antediluviana. O estado de depravação, de corrupção, de degradação moral, coletivo, mundial, geral, será tão grande que a narrativa sobre os antediluvianos era, o pensamento daquela geração era só mal continuamente. Esse é o cenário que tem que ser preparado para o anticristo. Então, a sociedade secular, o ímpio, vai se perverter de tal maneira, enquanto que muitos vão apostatar-se da fé, ou seja, o abandono da verdade. Cada vez mais seitas, heresias crescendo, cada vez mais gente crendo em mentira, cada vez mais falsos líderes, falsas igrejas, falsas pregações, falsas doutrinas, falsos pastores, e multidões seguindo a mentira, o engano, o erro, um florescer, um explodir de engano. Isso é apostasia. E eu vou ler um texto que descreve com precisão a degradação do homem e da igreja ao mesmo tempo, o estado de apostasia. Ou seja, como o cenário precisa estar para o anticristo entrar. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, veja só, Paulo vai narrar para Timóteo quando estaria o cenário nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, Timóteo, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, mas jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Então veja aqui claramente a condição moral da sociedade e o esfriamento também da igreja visível física. Quando ela começar a tolerar os mesmos pecados dos ímpios, a praticar, quando ela crê num evangelho que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, o cenário está pronto. Por quê? Novamente, para o anticristo entrar em cena, né? Para o anticristo entrar em cena, para o anticristo ser erguido, o mundo tem que estar num estado de degradação tão grande que possibilitará a sua vinda e o seu governo. Então, vindo o cenário, apostasia, depois do terreno preparado,
Então, o anticristo aparece, se ergue, se levanta. Finalmente, vem. Agora, acompanhe comigo. Nós já estamos vendo sinais de tudo quanto é lado. Ok? É mais ou menos assim que você entende os sinais. Terremotos, guerras, rumores de guerra, fome, peste, engano religioso, nação contra nação, essas coisas. Desde o primeiro século já tinha essas coisas? Já. Então como é que eu sei que ao fim, se já acontecia, continua acontecendo? É que elas aumentam em número e em intensidade. Sinais que nós vemos hoje não são os mesmos que víamos alguns séculos atrás. Eles são muito mais numerosos e muito mais intensos. Quase não se viu uma pandemia que mobilizou, paralisou o mundo inteiro. Então está cheio de sinal. Agora vamos olhar para esse. Que o anticristo precisa aparecer, é o grande sinal visível, explícito. Mas para ele vir, o cenário tem que ser montado de degradação. O que você acha da nossa sociedade? O que você acha das leis que estão sendo aprovadas? O que você acha quando olha para a Europa, quando olha a América do Sul, a América do Norte, e vê a condição moral das pessoas? O que você acha quando você vê a religião, as grandes igrejas, as doutrinas que estão sendo ensinadas? Apostasia é: o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Apostasia. Chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão, formarão doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências. Você não acha que é isso que você vê exatamente? Então, à medida que o tempo chegar, isso vai dobrar, triplicar, né? O amor de muitos, quantos são muitos? Quase todos, se esfriará. Então parece que o cenário está sendo muito bem articulado, montado, preparado. Essa pandemia não só matou gente, tirou emprego de gente, mas o que revelou de podridão, de decadência moral, de corrupção do gênero humano não está escrito. E o que revelou de besterol teológico, de apostasia, não está escrito. Então me parece que o cenário está sendo montado.